um grande desafio, que é falar justamente dos desafios, né, da operação no Sistema Interligado Nacional. A gente tem uma apresentação, acho que a gente deve já, não sei se as pessoas já estão visualizando. No próximo slide, acho que já estão. Ah, perfeito. Bom, para começar um pouco essa discussão, eu vou trazer aqui a operação do sistema elétrico de forma básica, né? O que que a gente pretende alcançar? Como é que a gente alcança o equilíbrio na operação do sistema elétrico? A gente olha custo de suprimento, né? A gente quer minimizar custo e maximizar a segurança do suprimento de energia elétrica. Então, o ONS, para evitar ali racionamento e minimizar esses custos de operação, ele realiza ali um despacho hidrotérmico, né? Fazendo a operação do sistema de reservatório, né? E para evitar perturbação que porventura aconteça, né, e minimizar efeitos de blackouts, a gente também opera todos esses equipamentos de geração e transmissão, despachando térmica ali quando for necessário. E o objetivo principal é segurança da operação no menor custo. Então, essa sempre foi a lógica da operação do sistema no Brasil, né? E a gente sabe que a geração hidrelétrica ela é central, né, nessa discussão aí de operação, ela é dominante e super importante aqui no nosso sistema elétrico, e ela vem. O ONS ele tem 161 usinas hidrelétricas, né, que ele faz o despacho de forma centralizada, né, 73 a fio d'água e 88 com reservatórios, né, e a gente tem aí um grande desafio, né, porque a gente tem uma forte interdependência entre as usinas e as bacias hidrelétricas que estão espalhadas ao redor do país, né, a nossa capacidade instalada, considerando todas as usinas, até as que estão em construção, ela tende a chegar até 108 gigawatts em 2029, e é esse grande desafio que a gente tem, fazer toda essa operação olhando múltiplos atores proprietários, né, sempre com o objetivo de entender, a gente guarda a água hoje para salvar água no futuro, como que a gente faz esse equilíbrio com o custo e a segurança, como eu mostrei no slide anterior. Aqui eu trouxe uns números do SIM, para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Aqui todo mundo já tem esse conhecimento, mas acho que é importante dizer assim, a extensão de linha que a gente tem em 2024. A gente contava aí com 175 mil quilômetros de linha, né? Em 2029, a gente espera aí que isso chegue a 183 mil quilômetros de linha, né? Em relação à geração de energia, em fevereiro desse ano, a gente teve um pico de 106 gigawatts, né? E um recorde de geração renovável, né? Então, em março de 2024, a gente teve aí 92,5% da carga suprida por energia renovável. Então, a gente vê que as renováveis entraram com tudo aí no nosso sistema, né? E aqui a gente traz uma evolução da capacidade instalada de maio de 2025 a dezembro de 2029. A gente vê que a hidrelétrica ela continua dominante na matriz, né, mas quando a gente percebe de 25 a 29, ainda dominante, ela perde 5% aí na matriz, especialmente para fontes solar, né, que tem um crescimento vertiginoso, né? Em 2025 a gente está falando aí de 39 GB de energia, né, passando aí para 65 GB em 2029 de MMGD. Se a gente soma MMGD e solar, a gente está falando aí de 24% da matriz em 25 e 34% em 2029. É impressionante. E aí, entrando no que nos trouxe aqui hoje, né, que é falar dos principais desafios na operação. Eu trouxe 5, porque senão a gente poderia ficar aqui a tarde toda, né? Então, vamos falar de 5 e tentar passar um pouco por todos eles, né? Um deles é que a gente tem visto com essa matriz elétrica uma maior complexidade na operação do sistema elétrico, né? A gente tem também um crescimento, né, no curtailment, que é a redução de geração,
A flexibilidade operativa, ela tem sido insuficiente. A gente tem também a expansão do sistema de transmissão, que é extremamente necessário para fazer frente a esses desafios que a gente tem hoje no sistema elétrico e na operação, e os efeitos das mudanças climáticas e a resiliência, né, na operação do sistema, que também é um tema desafiador para a gente aqui no setor elétrico. A gente tem aqui, falando um pouco da complexidade da operação, a gente tem nesse slide três atributos que são fundamentais para operar um sistema, né? A gente tem o atributo da observabilidade, a gente precisa ver o que está acontecendo no sistema. Tem o atributo da controlabilidade, eu preciso poder intervir, né, nesse sistema quando necessário, em alguma eventual perturbação. E eu tenho o atributo da suportabilidade, que é os ativos precisam reagir em caso de eventual perturbação. E esses atributos, eles são muito presentes quando a gente tem uma matriz basicamente hidrotérmica, que é totalmente despachável. Quando ela não é despachável, eu perco esses atributos que são extremamente importantes para a operação do sistema. Então, com o aumento dessas fontes variáveis e não despacháveis, a gente tem aumentado, sem sombra de dúvida, a complexidade do sistema. Esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra, né, o balanço de energia de um domingo típico de 2025, né, e a gente vê que a solar, ela começa ali, ó, das 6 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, né, ela tem um período bem definido, e o que que isso causa na operação? A gente não enxerga a MMGD, especialmente, a gente não enxerga ela como uma geração, a gente enxerga ela como um abatimento de carga. Então, você vê que faz no gráfico da direita essa variação, né, que é da saída da geração solar com o aumento da carga, eu preciso ali, ó, da geração hidráulica para poder atender essa carga que vem aumentando, né, das 3 até as 6 da tarde, com rampas cada vez mais intensas. Então, essa é uma complexidade que a gente tem vivido, né, dentro da operação do sistema e que tem ficado muito comum. E aí, passando para o desafio, que é o desafio do curtailment, né, eu acho que a redução de geração sempre existiu, é um recurso necessário, inclusive, para a gente poder garantir toda a segurança do sistema elétrico, né, e ela sempre aconteceu com duas razões, são dois os motivos, o motivo elétrico e o motivo energético. No motivo elétrico, a gente pode ter o curtailment, o corte, a redução por indisponibilidade de ativo de transmissão ou por confiabilidade, né? Então, a rede de transmissão ela não tem a capacidade para escoar aquela energia. E no caso do elétrico, ou seja, quando eu tenho redução de geração, no caso do energético, é porque eu tenho um excesso de oferta, né? Eu não tenho para quem entregar toda aquela geração que está acontecendo naquele momento, né? Então, são esses os motivos. E a gente observa, então, um crescimento desse curtailment. Tá ok, ele existe, mas a gente começou a perceber que isso tem crescido de forma importante no sistema, né? E por quê? A gente observa que a geração de energia renovável, ela tem crescido muito mais rápido do que a carga. Se a gente olhar de 2020 a 2024, eólica, solar e MMGD cresceram quase 60 gigawatts, enquanto a carga, no mesmo período, cresceu 13. É uma diferença impressionante, né? Além disso, a geração de energia renovável ela também cresce mais rápido do que a rede de transmissão. Esse é um outro agravante. Das fontes renováveis, a gente observa um maior crescimento da geração solar. E a restrição que a gente tem hoje, né, de geração, ela não atinge a MMGD, porque o INS não enxerga a MMGD. Ela só atinge as usinas que estão conectadas ao SIM. Então, essas são as principais causas do crescimento, né? E aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra isso, né? Olha, em 2020 a gente tinha 16 GB, né, de eólica e solar em operação, passando para 21 GB em 2021. Lá em 2023 a gente passa para 33 GB. Só que com um detalhe, além desses 33 GB, existiam 29 GB
de usina com custo assinado. Então, mostra aí o tamanho do impacto do crescimento, né? E aí a gente teve um leilão de transmissão nesse período. Né? Em 23, a gente teve um ponto de inflexão, que foi aquela perturbação que aconteceu no sistema em agosto de 23, e isso mudou muita coisa, né? A gente teve um aumento de restrição para poder trazer segurança sistêmica e uma série de ações foram tomadas. Né? Então, a gente teve adequação de procedimento de rede, outro leilão aconteceu, né? Outros dois leilões de transmissão aconteceram, e a gente chega em 2024 com 38 GB de eólica e solar em operação, né? E mais 18 GB com custo assinado. Então, a gente tem um montante expressivo aí de renovável no sistema. E aqui eu trago um histórico da redução de geração, né, do curtailment. Então, ele sempre aconteceu e sempre foi muito baixinho, né? Vocês percebem ali no gráfico, a barra amarela, a gente está falando de indisponibilidade de ativo de transmissão, de rede. A barra azul é confiabilidade e a barra verde é razão energética, né? Então, a gente observa que, quando a gente pega 2023, de agosto para setembro, há um aumento significativo, né, dessa redução por confiabilidade, pela razão de confiabilidade, né, muito porque houve ali todo aquele ajuste da base de dados, né, depois da ocorrência de agosto de 23. Isso revisou também todos aqueles limites de transmissão, e então teve esse aumento. A partir de 24, a gente começa a observar um movimento de um crescimento muito grande dessa geração renovável, né? E não tem um compasso, né, com o crescimento tanto da transmissão quanto da carga. Então, a gente tem ali cortes por confiabilidade. A gente, em fevereiro de 2025, tem uma razão elétrica importante aí, que foi quando teve aquele caiu o bipolo, né, de Belo Monte. Então, aí a razão por indisponibilidade, mas é pontual. Mas a partir de aí, a gente começa a observar uma mudança no perfil da restrição. Ela passa a ser energética. Então, agora a gente está observando um excesso de geração, né? Então, a gente tem tomado ações proativas aí para tratar o curtailment, né? A gente tem trazido para a rede sistemas especiais de proteção, aonde qual é a região elétrica que a gente precisa fazer esse tipo de reforço, instalação de novos equipamentos, como os compensadores síncronos que devem entrar em breve, né? A gente tem conversado aí com o Ministério, participando ativamente no grupo de trabalho do curtailment. A gente fez uma publicação de um relatório recentemente, né? E agora a gente está atuando aí, continuamos atuando junto à ANEEL para definição aí dessas regras e esses critérios de alocação desses cortes, né, na CP 45 lá junto à ANEEL. Mas a gente vê aí que o crescimento da MMGD, né, que não tem essa operação centralizada, ela intensifica a redução da geração, o curtailment, né, nessas usinas que o ONS opera de forma centralizada. Né? O aumento das restrições de geração renovável de 22 a 24, eles foram basicamente por confiabilidade e indisponibilidade, mas a gente já vem observando uma redução da redução por essa razão de confiabilidade, né? E tende a diminuir, porque na medida em que as usinas, que as linhas de transmissão, elas vão entrando no sistema, esse tipo de redução diminui. Né? E a projeção para os próximos anos indica que as restrições, né, a redução, o curtailment, por razão energética, né, eles serão maiores e predominantes. Então, a gente entende que a gente precisa de uma evolução na regulação para tratar esses aspectos, né? Um deles é para garantir a equidade no rateio dos cortes, isso já está acontecendo por meio da CP 45. Temos que trabalhar a questão da segurança, que é o controle dos recursos energéticos distribuídos. A gente precisa avançar na figura do DSO, né, que seria o operador da rede de distribuição, para que o ONS consiga enxergar e tratar de uma forma distinta, né, a MMGD.
e trazer também mais eficiência, né, sob o ponto de vista de sinal de preço, né, para trazer as tarifas adequadas e tudo isso contribuir aí para essa evolução. Passando para um próximo desafio e correlato, né, a gente fala aqui agora da flexibilidade operativa do sistema. O ONS, ele despacha, né, usinas hidrelétricas e usinas térmicas. Então, das usinas despachadas, que são as usinas simuladas, a gente tem aí em 20, aqui está escrito 24, mas eu acho que esse aqui já é o PEN de 25, tá? 54% delas o ONS despacha e 46% o ONS não despacha. PCH, biomassa, eólica, solar, MMGD. Mas dentro desses 54% que o ONS despacha, existe um nível de inflexibilidade, né? Então, eu tenho a inflexibilidade hidráulica por defluência mínima, por usina a fio d'água, eu tenho a inflexibilidade de algumas termoelétricas, que são inflexibilidades até contratuais, e isso faz com que, em 2026, eu tenha uma inflexibilidade de 75%. O que isso significa? Significa que o ONS em 2026 consegue fazer gestão somente de 25% do parque. É isso que a gente está falando quando a gente fala que precisa de flexibilidade operativa. A gente precisa aumentar essa parcela. Então, é nesse sentido que a gente mostra como piora também, porque em 2029 a gente vai lá para 27%. Né? A gente aumenta um pouquinho, porque cresce o parque, mas a gente tem um índice de indisponibilidade muito alto, na casa de 70%. Então, isso realmente precisa ser tratado. Aqui é um slide que também demonstra esses aspectos de flexibilidade, principalmente da geração hidrelétrica e PCH. Ali na linha laranja, a gente tem a carga global, né? Ou seja, é aquela carga que deduz ali a eólica, a fotovoltaica e a MMGD, né? Então, é a carga global. A gente tem a geração hidrelétrica na EPCH, que acompanha, inclusive, a carga, né? Se você perceber o perfil da curva, ele acompanha a carga, e é ele quem. E são essas usinas que fazem, que trazem essa flexibilidade operativa para o sistema, né, atualmente. A gente observa na primeira linha pontilhada azul ali, que tem uma setinha para baixo, é o tamanho da amplitude de redução de energia hidrelétrica, né, por causa da entrada dessas demais fontes. E a setinha para cima é que poucas horas depois eu preciso voltar com essa geração para poder atender a carga. Então, aqui a gente está falando em torno de 40 GB em 6 horas, entre descer e subir. Então, como é importante ter essa flexibilidade operativa numa situação como essa, né, desse domingo típico. Tá. Elisa, se tu me permite, né? Quando essas usinas foram construídas, Hã? elas. Oi. Oi, Elisa, isso tu me permite só tecer um comentário acerca dessa, vamos dizer assim, dessa rampa ou desse acionamento aí diário instantâneo. Essas usinas, quando elas foram construídas, elas não foram construídas para operar com essa intensidade. Então, isso é outro risco que o sistema pode enfrentar, porque esse acionamento diário tem trazido aí desgaste para os equipamentos e até certos equipamentos com alguns riscos né, em função dessa operação aí tão diferenciada em relação ao projeto que foi concebido quando da construção desses ativos. Perfeito, Marisete. Esses são outros desafios, né? Então, a gente tem que avançar em todas as frentes para poder resolvê-los, né? E ainda na linha da flexibilidade operativa, indo para os critérios de suprimento, falando um pouco de potência, né?
O CNPE, ele define um limite de risco, né, de potência não suprida na ordem de 5%, né? Então, é, eu suporto até 5% de risco. E a gente vê que a partir de junho a julho de 2026, a gente já começa a ultrapassar esses limites, né, que é o limite desse risco, né? No slide da direita, a gente vê aí a probabilidade de insuficiência, né, da oferta de potência, ou seja, qual é a chance de eu ficar sem potência em pelo menos um dia crítico, né? Em 2026, ele está na ordem de 25%. Em 2029, ele vai para 90%, mais de 90%. Então, a gente hoje a gente está operando um sistema hoje com os mesmos recursos que a gente tinha quando existia um sistema diferente, né? A gente tinha um sistema que tinha sobra de potência, então a gente ia atrás de energia, e hoje a gente tem folga em energia e falta potência. Então, são elementos importantes da operação do sistema. É importante deixar claro, né, Augusto? A gente opera o sistema com os recursos que a gente tem, esse é o nosso papel, e a gente tem feito isso, mas é desafiador, né? Então, aqui o objetivo é trazer esses desafios. Outro desafio que a gente tem é a expansão da transmissão. Ela vem ocorrendo, isso contribui, né, na solução e no endereçamento desses desafios. Aqui a gente tem uma imagem até do sistema Nordeste, né? Se a gente pegar 10 anos atrás, não tinha, era outro sistema, né? Não tinha essa quantidade de linha, né? E a gente tem a configuração de 1 a 6, que é a entrada de novas linhas. E com isso a gente tende até 2029, melhorar, né, esses aspectos de corte, de flexibilidade também. E a gente, qual a importância desse slide aqui? É mostrar a importância das linhas de transmissão nesse processo, né? Então, ó, a gente mostra como a exportação Nordeste, ela cresce, né? Nessas configurações, ela sai de 13 GB para 19,5, enquanto que o fluxo, né, do Nordeste para o Sudeste cresce de 8,5 GB para 13 GB. Então, da importância das linhas de transmissão para fazer frente a esses desafios. Um outro tema que também é um desafio na operação é o aspecto da resiliência, e a resiliência, ela não é só climática, ela é uma resiliência operativa, né, para o setor elétrico, e a resiliência climática, ela traz desafios adicionais à resiliência operativa que a gente tem, e resiliência, a gente pode afirmar que a gente vive na veia e a gente lida bem com ela, porque a gente se antecipa a ela ali no INS. Então, a resiliência climática, ela tem trazido secas prolongadas, enchentes, ondas de calor, tudo isso impacta o sistema, né? É, e a resiliência operacional, ela não é uma opção, ela é pré-requisito, porque eu preciso manter o sistema de pé. E o ONS tem aí uma resiliência importante, né, em momentos em que acontecem aí alguns eventos. A gente tem uma recomposição significativamente superior, né, a de outros países, né, os tempos são menores do que em outros países. No evento de 2023, a gente recompôs todo o sistema em 2 horas, né, e 3 minutos. Esse último evento que aconteceu na Península Ibérica foram 12 horas para recomposição. Então, a recomposição ele é um atributo, né, de demonstração de resiliência. A gente aplica critérios rigorosos de confiabilidade, né? A gente segue aí à risca o que diz os procedimentos de rede, né? Então, a nossa capacidade de recuperação ela é um resultado, né, dessa operação que ela é estruturada, que ela é robusta, né? E por ativos que dão todo esse suporte, né? No tempo real, a gente tem ações para aumentar essa resiliência, né? A gente tem margem de regulação, controle de inércia, manobra preventiva, e a gente usa muita ferramenta e muita tecnologia inovadora. O Organon, ele permite a gente navegar numa região de segurança, então a gente consegue enxergar onde a gente está atuando ali no tempo real.
A gente tem equipes treinadas, né, para fazer essas recomposições, a gente tem exercícios periódicos, simulações, certificação dos nossos operadores. No planejamento da operação, tem uma série de análise de implementação de sistemas especiais de proteção, os próprios ERACs, né, em pontos estratégicos para poder dar essa segurança de operação ao SIM. E a gente faz uma série de simulações para antecipar qualquer tipo de perturbação. E a gente continua sempre buscando elementos, ferramentas e tecnologias para esse aprimoramento contínuo em relação à resiliência. Tanto é que a gente trabalhou bastante aí no nosso mapa de riscos, né? E a gente identificou os 5 principais. Nosso mapa de risco é maior do que isso, mas a gente trouxe aqui os 5 principais riscos, né? Que é o racionamento de energia elétrica, a não conformidade do ONS, a descontinuidade do negócio, imagem e reputação afetada também é um risco relevante, né? E interrupção de carga. E para isso a gente tem uma estratégia de atuação que prevê antecipação, proposição de soluções, inovação, integração, né, entre instituições e principalmente agilidade, né, porque a gente tem que ser ágil para trazer soluções no tempo que a gente precisa. E aí, na esfera regulatória, a gente tem algumas prioridades, né, que a gente enxerga que atende ao nosso mapa de risco e atende para trazer soluções aí para os nossos desafios prioritários, né? Que um deles é trabalhar os aspectos de recursos energéticos distribuídos. A gente precisa avançar co- na definição do DSO, né? Trabalhar também os acessos ao sistema de transmissão, serviços ancilares, armazenamento, operação e preço, resiliência. Então, a gente vem trabalhando isso no nosso top regulatório. E a conclusão que eu trago aqui, porque eu acho que eu já estourei meu tempo, Augusto, até peço desculpas, mas o ONS, ele atua para a gente otimizar o que a gente tem disponível, e é o que a gente vai continuar fazendo. E isso garantindo a segurança da operação com o menor custo possível, né? Como a gente não tem o controle da MMGD, né, a gente continua aí fazendo todas essas reduções, esses curtailment nas usinas que são despachadas centralizadamente, né? Por isso a urgência aí até da definição desse DSO. A GD e a MMGD, ela tem contribuído sim, né, pelo excesso de geração durante o dia, né? A gente percebe essa tendência de aumento da MMGD numa proporção maior do que o crescimento da carga, como eu mostrei nos slides anteriores. E a gente opera para garantir segurança do fornecimento, né? Então, a gente está aqui para trazer soluções, dialogar com as entidades e tentar trazer soluções múltiplas, né? Porque a gente estava até conversando mais cedo que não existe uma bala de prata, né? Acho que a gente tem que ter uma cesta de opções e a gente tem que usar de todas elas, né? Então, acho que são essas aqui as mensagens que eu trago, e o ONS é, é neutro tecnologicamente, né? Mencionei aqui algumas vezes que a gente opera com o que a gente tem e a gente acha que todas as fontes de energia, elas trazem seus benefícios para o sistema. A gente tem que estar preparado para acomodá-las, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. Muitíssimo obrigado, diretora Elisa, pela excelente apresentação. Você não extrapolou seu tempo, não, você otimizou o nosso tempo com tanto ensinamento. Parabéns, obrigado. Eu passo a palavra agora à presidente Marisete Pereira, na sequência das apresentações. Epa, deixa eu voltar aqui. Bem, boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando o webinar. Quero agradecer o convite em nome da Abrage para o Augusto e dizer que é uma alegria participar desse webinar com a Elisa e o Ricardo e discutir temas tão relevantes em um momento que o setor elétrico está precisando. Eu acho que desses diálogos, dessas informações, eu acho que, mais uma vez, parabéns, Augusto, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente fazer esse diálogo aí com o setor, né? Bem, a Abrage, né, é uma associação que já tem 26 anos de existência. Ela é uma associação que hoje ela representa a hidroeletricidade, né, e os nossos associados,
eles são concessionários de 215 usinas hidrelétricas de grande porte, que totalizam 103 gigawatts. E veja, essa produção de hidrelétricas representaram em 2024, e a Elisa colocou aí com informações muito relevantes da importância da hidroeletricidade aqui para o nosso país. Em 2024, elas representaram 61% da produção total de energia, tá? Bem, isso os nossos associados. Vejamos, né, quando a gente olha, né, o histórico da hidroeletricidade aqui no país, né, a gente não pode deixar de registrar que a nossa vocação natural é a hidroeletricidade. E nós somos, no ranking mundial, o segundo maior produtor de energia hidrelétrica em relação ao mundo. E por que disso tudo? Dispomos de 12% da água doce do mundo, portanto, a gente não pode abrir mão desse recurso, que é um recurso que nos torna aí um diferencial para o mundo. E esse diferencial do nosso parque gerador, ele foi base ou pilar para o desenvolvimento da nossa indústria, né? A nossa indústria nacional hoje é uma indústria que é uma referência para o mundo em produção de equipamentos e serviços. Portanto, temos sim aqui no país, em relação à hidroeletricidade, todo o know-how para operar e fornecer equipamentos. Então, não, é outra, vamos dizer assim, é outra qualidade que a gente também tem que levar em consideração, porque geramos aqui no país emprego e renda com essa expertise. E, como a Elisa colocou aí algumas vezes na sua apresentação, né, a hidroeletricidade é que garante a segurança energética e a confiabilidade do sistema elétrico. Se não fossem as hidrelétricas, certamente nós já poderíamos estar enfrentando aí, talvez, não alguns apagões, mas certamente poderíamos ter aí componentes de custo muito mais elevados. E graças às hidrelétricas, né, que a gente consegue ser uma referência para o mundo em uma matriz limpa e renovável. Mais de 85% da nossa matriz é limpa e renovável, e muito em função das próprias hidrelétricas que pavimentaram o nosso país ao longo desses 100 últimos anos, né? E as usinas hidrelétricas foram elas que garantiram o crescimento esse bastante expressivo dessas fontes não despacháveis, que é a eólica e solar, e com sustentabilidade e baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, graças a esse parque gerador, é que foi possível, sim, trazer essa abundância de fontes aí, como a eólica e a fotovoltaica, que hoje representam aí um percentual bastante expressivo na nossa matriz, que eu vou mais à frente eu vou demonstrar, graças a essa garantia ou esse pilar das usinas hidrelétricas, né? E o que a gente vê no futuro, né? A valorização desse investimento, ele é essencial para o futuro energético robusto, limpo e sustentável aqui para o país. E vejo, então, essa evolução da nossa capacidade instalada aí nos últimos 50 anos. Quando a gente observa esse gráfico, é até, assim, bastante preocupante. Quando a gente olha ali que de 2019 a 2024, simplesmente quase que houve uma estagnação. Tem um pequeno crescimento, que esse pequeno crescimento é a entrada de algumas pequenas centrais, a PCHs, e a própria usina São Roque, que entrou em 2021, que estava paralisada a obra, e em 2021 foi concluída naquela crise que nós enfrentamos, em 2021 São Roque entrou. Mas a última grande entrada aí foi de Belo Monte,
Então, a partir de 2019, a gente vê a estagnação da capacidade instalada em relação à hidroeletricidade. E as demais fontes, como vocês podem observar, elas têm um crescimento aí, principalmente a eólica, a partir de 2018, aí um crescimento bastante expressivo. E agora, quando a gente olha de fato a nossa capacidade de reservação, mesmo que os nossos reservatórios são responsáveis por quase 93% do volume hídrico, e ele está hoje nos nossos reservatórios. Mas, em contrapartida, quando a gente olha de 2014 a 2023, a capacidade de reservação aumentou apenas 2%. Por quê? A partir de, como eu coloquei anteriormente, a partir aí do ano de 2014 em diante, só começaram a entrar as usinas fio d'água e, obviamente, as estruturantes, que também são fio d'água. Então, a nossa capacidade instalada aumentou em 36%, mas, em contrapartida, o aumento da nossa capacidade de armazenamento, apenas 2%. E nós precisamos disso, porque a gente precisa, para os usos múltiplos, irrigação, abastecimento, né, aquicultura, né, a gente precisa dessa capacidade de reservação. E a gente não tem conseguido, né, ampliar essa capacidade em função aí de, vamos dizer assim, entraves ambientais, que mais à frente eu vou mostrar o potencial que a gente tem ainda para ser explorado, mas em função dessas limitações ou dessas dificuldades, principalmente associados às questões ambientais, a gente não tem conseguido ampliar o nosso sistema hidroelétrico, né? E agora, né, eu acho que com essa lei de licenciamento que já passou no Senado Federal, eu acho que na próxima semana ou nesta semana haverá retomada na Câmara de Deputados da discussão dessa lei. A gente está bastante otimista que novos investimentos na hidroeletricidade poderão sim ser implementados, porque haverá talvez aí de uma maneira responsável, mas haverá sim melhores condições para a gente poder ampliar o nosso parque gerador para o bem da segurança do sistema elétrico brasileiro. E vejo, quando a gente observa aí a evolução da capacidade instalada do nosso parque hidroelétrico, né? E vejam, quando a gente olha 2004, vamos dizer assim, a nossa matriz ainda era 84% renovável. Quando a gente vai para o PDE 2034, nós continuamos com uma matriz até maior em renovabilidade, 88%. Só observem a queda em relação à participação das hidrelétricas. Em 2004, nós tínhamos 83%, ou seja, era uma matriz hidrotérmica. Já em 2024, apenas 49%, tá? Em 20 anos teve essa queda, e nos próximos 10 anos nós teremos a participação das hidro na matriz de apenas 39%. E isso, obviamente, traz consequências quando a gente observa a distribuição por fonte, é bastante preocupante no seguinte sentido. Quando a gente soma ali as fontes intermitentes, peraí, deixa eu olhar. As fontes intermitentes, mais a mini geração distribuída, isso soma 47% da nossa capacidade instalada, contra as fontes firmes, 66%. Ali ainda a gente tem uma folga de 19%, que, como disse a Elisa, ainda eu tenho recursos que eu consigo administrar e gerir para garantir ainda a confiabilidade do sistema.
Já quando a gente vai para 2034, com a evolução dessas novas renováveis, quando eu somos 43%, mais a micro mini geração distribuída, 19%, eu chego a um total de 62% contra apenas 57% de fontes firmes. Ou seja, aqui eu já tenho um grande risco para operar o sistema. E por essa razão, é tão necessária a contratação de potência e flexibilidade para o sistema, porque aqui é a prova que, de fato, a maneira com que a matriz vem evoluindo, a gente precisa, sim, de fontes que tragam esses atributos de potência e flexibilidade para o sistema. Eu tenho um crescimento na matriz ou seja, eu tenho continuo com a renovabilidade da matriz, mas, por outro lado, eu não estou trazendo para a matriz os requisitos que são necessários para que eu possa, de fato, garantir essa segurança energética do ponto de vista da potência e da flexibilidade que eu preciso, principalmente para atendimento aos horários de maior consumo. E as consequências disso, né? Talvez seja até repetitiva, que a Elisa também já colocou, né? Com essa expansão da matriz, que está baseada, né, nessas fontes renováveis com geração não controlável intermitente, isso certamente vai nos exigir muito mais contratação de outros atributos, né? E quando a gente olha em 2006, o quanto as eólicas e as solares representavam na matriz, e em relação a 2024, era quase inexistente em 2006. Em 2024, já é 34%. E, como eu coloquei anteriormente, as novas hidrelétricas, a última que entrou foi Belo Monte, em 2019. E o que isso traduz? Traduz maior necessidade de rede, né, de linhas de transmissão, e isso tende a para que eu possa trazer essa produção dessas fontes que estão localizadas normalmente, né, eólica e fotovoltaica, longe dos centros de carga, eu preciso expandir a rede de transmissão. E isso está aumentando sensivelmente os custos aí de transmissão. E só um dado para vocês terem aí como informação: de 2010 para 2023, a TUST aumentou em 123,3%, enquanto o IPCA foi de 112%. Então, os custos em transmissão estão aumentando mais do que a inflação. E isso é em consequência também vamos dizer assim, dessa expansão dessas novas renováveis, longe dos centros de carga. Então, é mais um custo que a gente vem aí, vamos dizer assim, trazendo para o sistema. E, gente, é um paradoxo, porque o Brasil, vocês viram anteriormente, a renovabilidade da matriz é um exemplo para o mundo, mas, em contrapartida, nós temos a tarifa mais cara do mundo. Então, é justamente em função vamos dizer assim, até dessa desorganização da matriz que hoje a gente vem aí enfrentando, né? E isso, a consequência disso tudo, né, é que o sistema elétrico terminou se tornando restrito em capacidade, flexibilidade, serviços ancilares, e como, repetindo, há um excesso de oferta de energia em certos momentos, né, que é o CORTEM, levando aos cortes de geração das energias renováveis. E em um futuro aí muito próximo, certamente a gente vai ter um risco de déficit de potência, ou seja, rompendo lá os limites, né, lá do CEVAR, né? Né? E eu acho que, assim, olhando, né, como essa matriz vem evoluindo, nós estamos, né, hoje
né, o setor elétrico hoje vem usando ainda uma lei que foi concebida há 20 anos atrás, quando tinha uma realidade de matriz muito diferente dessa que hoje a gente vem vivenciando, né? Porque quando a Lei 10.848 ela foi, né, concebida, ela foi olhando aquela matriz que à época existia, ou seja, eu tinha um sistema hidrotérmico, eu precisava de fato expandir o sistema, porque nós estávamos saindo de um apagão. Então, eu precisava um mecanismo para atrair investimento. Esse mecanismo para atrair investimento foram os PPAs, os contratos de longo prazo. Ou seja, se fez um modelo que se esgotou ao longo desses 20 anos com essas mudanças tecnológicas. Então, nós não podemos continuar com aquele mesmo modelo, com uma realidade de expansão muito diferente daquela que a lei, assim, à época, organizou para que o mercado, né, naquele momento, se equilibrasse. E hoje nós estamos com uma realidade muito diferente, e isso está trazendo muitos desequilíbrios, tanto no sentido da operação do sistema, quanto da viabilidade para atrair esses investimentos. E eu acho assim que uma das soluções que a gente vislumbra é que a expansão da matriz ela precisava olhar esse mix de fontes e que atributos eu preciso para atender todos os requisitos que o sistema necessita para garantir justamente a essa eficiência no atendimento aos consumidores com modicidade tarifária. Porque, como eu falei anteriormente, assim, é um absurdo um país com esse nível de renovabilidade ter uma das tarifas mais caras do mundo. Então, eu acho que a gente tem que repensar a maneira com que a gente vem expandindo a nossa matriz. E quando nós estamos discutindo ainda no Ministério de Minas e Energia a consulta pública 33, e depois a gente evoluiu para aquele grupo de trabalho da modernização do setor, se discutia muito a forma com que a gente passaria a expandir essa matriz, olhando vamos dizer assim, essas soluções tecnológicas, ou seja, contratações olhando, vamos dizer assim, modelos de o que eu precisava de um leilão para atender um determinado serviço que o sistema precisava. Ou seja, era leilões de soluções de suprimento, porque leilões para contratar energia não se justifica mais, porque eu tenho excesso de energia. Até porque, quando aquele modelo de 2004 ele foi concebido, eu tinha uma relação entre mercado regular e mercado livre de 84 para 16. Hoje eu tenho uma relação com essas portarias do Ministério de Minas e Energia, que está permitindo a abertura do mercado de alta tensão. Hoje eu já tenho a maioria dos consumidores estão migrando para o Mercado Livre. E somado a tudo isso, eu tenho a micro, mini geração distribuída, que também é um outro componente que vem reduzindo a necessidade de eu fazer uma contratação naqueles moldes dos leilões de energia que a gente fez por 20 anos, que hoje está totalmente esgotado, né? Mas, concluindo, né, eu acho que a gente precisa, sim, agregar, né, não só energia, mas também, eu acho que flexibilidade, armazenamento e serviços ancilares. É isso que a gente precisaria contratar com esse objetivo e isso certamente se traria menores custos para o sistema, né? E repetindo aqui a questão dos códigos de geração, né? Quando a gente olha aí o que, de fato, vamos dizer assim, essa sobreoferta de energia vem trazendo aí para as fontes centralizadas, especialmente a hidrelétrica, quando a gente olha esse período aí de outubro de 21 a dezembro de 24, o azul são as hidrelétricas, é absurdo o corte
que hoje as hidrelétricas vêm sendo afetadas por essa redução de carga, né? Quando a gente olha eólica e solar, é a eólica linha verde, vocês podem observar, como a Elisa colocou, é de 23 em diante, que elas começam a ter, de fato, esse corte de geração, e a solar centralizada, que é a linha laranja, muito pouco também, mas também vem sendo cortada. Mas as hidrelétricas, nesse período de janeiro de 22 a dezembro de 24, elas foram cortadas em 86% dos 98 terawatt-hora de corte de geração que ocorreu nesse período. E isso representaria ou seria suficiente para abastecer esse corte de geração 32 milhões de habitantes por ano. Então, Augusto e colegas aqui que estão me acompanhando nesse webinar, o que a gente precisa? É armazenamento. Urgentemente, a gente precisa introduzir a solução do armazenamento. Porque se nós pudéssemos dispor de um sistema de armazenamento, certamente isso atenuaria em muito esse desperdício que o sistema hoje vem enfrentando e as consequências, os impactos de tudo isso. E repetindo aquilo também que a Elisa colocou, né? Aí a tal da curva do pato, né? E nós trouxemos um dado, que eu acho que foi o dia 19 de janeiro de 2025, onde foi a maior rampa que as hidrelétricas tiveram que responder. Da carga de 79 gigas, 45 gigas, as hidrelétricas instantaneamente tiveram que serem acionadas para atender essa carga de 79 gigas no dia 19 de janeiro. Por quê? Como a Elisa colocou, das 6 horas e o pico aí da solar e até as 15 horas, você tem uma queda que chega às 18 horas, zero. Então, alguém... E vejam, os hábitos de consumo mudaram. Aonde você começa a ter o maior consumo? A partir das 18 horas. Então, você precisa, de fato, recursos ou fonte que, de fato, atenda a esse novo requisito, que é a potência, a flexibilidade. E quem, de fato, a preços módicos, pode, sim, agregar esse recurso ao sistema, é as hidrelétricas, porque as térmicas, obviamente, as térmicas flexíveis, também atendem esse requisito, mas todos nós sabemos que o custo é muito mais elevado que o custo da água, né? Então, por que desperdiçar esse recurso das hídricas? Por que não construir novas hidrelétricas? Por que não permitir a ampliação dessas hidrelétricas, que mais à frente vou colocar a potencialidade que tem, porque isso é segurança para o sistema, isso é levar preços menores para o consumidor, né? Então, em suma, nesse dia, né, a geração hidrelétrica atendeu 80% daquela carga de 79 gigas necessários para atender o consumo. E a potencialidade que a gente ainda tem, como eu algumas vezes comentei, né? A gente pode ainda dispor ou agregar de recurso ao sistema 86 gigas, né? Dos quais 7 gigas é apenas a motorização dos postos que já estão, a parte civil toda pronta, é só motorizá-los. E por isso esse leilão agendado pelo Ministério de Minas e Energia em 2025, ele é tão importante para que você possa agregar esses recursos ao sistema. E desses 7 gigas, 5,5 gigas já estão cadastrados, já tem todas as autorizações já aprovadas tanto pela ANEEL, o projeto básico, a Agência Nacional de Águas, a ratificação da DRDH e o licenciamento ambiental. Ou seja, 5 gigas estão prontos para que
participe do leilão. E, obviamente, essas judicializações que por 2 vezes ocorreram têm retardado. E, por outro lado, a gente viu, né, quando a Elisa apresentou, o risco de violar os critérios de segurança. Então, por que não contratar, pelo menos, essa capacidade hídrica que a gente já tem aí pronta para entrar? Inclusive, alguns empreendedores, investidores, já têm até pré-contratos firmados. Então, em suma, as hidrelétricas estão prontas aí há meses esperando o leilão e para poder, de fato, colocar esse recurso no sistema. E mais, a gente tem aí mapeado, até com base um estudo da própria empresa de pesquisa energética, que a gente poderia modernizar o nosso parque gerador em mais 11 gigas. Então, a gente está desperdiçando recurso que pode, vamos dizer assim, robustecer aí a segurança do sistema. E em capacidade de armazenamento, existe aí ainda bastante conservador, um mapeamento de sítios usando, gente, a gente tem 110 gigas de capacidade instalada. E esses 110 gigas de capacidade instalada podem, grande maioria deles, serem utilizados para o sistema de armazenamento. Então, assim, de uma maneira bastante conservadora, já tem identificado 38 gigas aí que podem ser utilizados aí como sistema de armazenamento hidráulico, de modo que a gente possa ter um melhor aproveitamento quando você não tem, vamos dizer assim, carga, demanda, você guardar aquela água para quando você tem aí aumento de consumo, você rebombear essa água e utilizá-la para atender o sistema com um nível de flexibilidade bastante expressivo. E tendo êxito na aprovação dessa nova lei de licenciamento, pode ser, sim, viabilizado mais 30 gigas de novas usinas hidrelétricas que estão com estudos em processo de licenciamento bastante avançado. E agora a gente olhando a importância dos nossos reservatórios, né? Veja, como eu coloquei anteriormente, armazenamento de energia. As hidrelétricas, elas são grandes baterias naturais de grande escala. As baterias químicas se complementam. Por que se complementam? As baterias dos nossos reservatórios, elas têm aí de 8 a 12 horas que você pode utilizar. Em contrapartida, as baterias, para que não seja uma tecnologia muito cara, 4 horas. Então, aqui você tem, além de uma vida útil muito diferenciada, o número de horas que você pode ter de armazenamento é muito superior às baterias químicas, né? Além de regular a geração de energia ao longo do tempo, mesmo em períodos de seca, atende a demanda em horários de pico, como eu disse anteriormente, mesmo com o fluxo da água dos rios, né, em menor volume, controlam cheias e asseguram vazões mínimas durante as estiagens. O exemplo agora daquela catástrofe no Rio Grande do Sul, graças a algumas barragens, né, as consequências, né, para vidas humanas, de fato, foi algo que ajudou, assim, foi imprescindível, né? E mais, quando você tem seca no norte, você tem chuva no sul. Então, essa complementariedade nas diferentes regiões dos nossos reservatórios é algo que vamos dizer assim, é um diferencial para o país, né? Flexibilidade operacional, como eu já falei anteriormente, né? Os outros usos, né? Como também já comentei, segurança energética e hídrica e eficiência energética em relação, né, aos reservatórios que representam alta eficiência energética em comparação a outras fontes, né? Conforme a gente já havia comentado anteriormente. E finalizando, eu acho que a gente não pode deixar de registrar, né, que são infraestruturas de baixas emissões, né?
e é uma energia limpa, renovável, com baixa ou nenhuma emissão, e é uma capacidade ímpar de regular o sistema. Em suma, eu acho que a gente precisa reconhecer e valorizar e ampliar a utilização do nosso potencial hidrelétrico brasileiro, e é uma energia segura, limpa, e a espinha dorsal para a transição energética no Brasil. Era isso, senhoras e senhores. Muito obrigada. Presidente Marizetti, muitíssimo obrigado, belíssima apresentação. Eu acho que eu passei do tempo também. Não, mas uma aula importantíssima para nós e totalmente aderente, tanto à apresentação de diretora Elisa quanto à sua, naquilo que o SINGETD vem vislumbrando e por isso, inclusive, fazendo os webinars. Eu espero que no nosso imersão a gente consiga contribuir ainda mais com esse diálogo sobre os problemas do setor. Eu passo a palavra agora ao advogado Ricardo Carneiro. Muito bem. Obrigado, Augusto Machado, por mais essa oportunidade. Também, como sempre venho fazendo, te parabenizar pela série de eventos e pelo destaque que vem proporcionando ao SINGETD. Sem avaliar gestões anteriores, inegavelmente a sua, pelo menos aos meus olhos, tem sido bastante notável e destacado, elevando o nome do nosso sindicato e divulgando ideias que são fundamentais no atual momento seja no momento político, ou seja no momento de reorganização do setor elétrico brasileiro. Dizem que no processo penal a defesa fala por último. Só que eu não estou na posição de defesa e nós estamos num julgamento penal aqui. De modo que falar por último, a menos que nosso presidente faça aí uma exposição final, me deixa numa posição desconfortável depois de exposições tão exaustivas do ponto de vista técnico e de conteúdo, feitas pela Elisa Bastos e pela Marizetti. Mas eu queria trazer algumas ideias. A mim me parece que nós estamos vivendo por assim dizer, uma segunda era de ouro do setor elétrico brasileiro. Talvez esse primeiro grande ciclo tenha sido o modelo a partir de meados da década de 90, né, com a desverticalização do setor, né, divisão aí, acabando com a verticalização tradicional, né, que as empresas exerciam um papel de geração, transmissão e distribuição, isso foi desverticalizado em empresas distintas exercendo essas funções. Mas eu acho que nós estamos nessa segunda era de desenvolvimento do setor. E o que nos traz a importância do momento é a tal da transição energética. Eu tenho cá, não propriamente reservas, mas cautelas quando ouço ou quando me aventuro a falar desse tema. Temo que transição energética e mudanças climáticas estejam sendo utilizados como pano de fundo para uma série de justificativas para falhas governamentais que poderiam ser corrigidas ou evitadas, independentemente da existência, se é que o fenômeno se nos apresenta com a relevância, com a presença, com a cientificidade que muitos apregou, propagam. Mas, de qualquer forma, a suposta necessidade de alterarmos o modelo de suprimento de energia no mundo traz aí, acho que um campo aberto ainda a ser explorado no desenvolvimento do setor elétrico, principalmente no nosso país. Me assusta muito o grau de politização, muitas vezes, não no sentido técnico, não no sentido de regulação de políticas públicas, mas de
impregnação de interesses políticos, muitas vezes partidários, nessas intromissões periodicamente feitas na legislação do setor, sempre, talvez, como pano de fundo, a questão tarifária, né? E evidentemente, isentar segmentos sociais por faixa de renda ou determinados grupos populacionais do pagamento de tarifa, ou reduzir a tarifa pagável, é sempre uma tentação política, e quase sempre isso gera, como gerou, né, algum governo de alguns anos atrás, de poucos anos atrás, uma desregulação enorme no setor hidrelétrico. Eu acho que aqui nós trabalhamos sempre com uma pirâmide com 3 vértices ligados à segurança e estabilidade do sistema, a questão tarifária, portanto, focado no atendimento à necessidade do consumidor, a carga, a demanda e a carga, né, de consumo, e, na outra ponta, as questões de ordem ambiental. E quase nunca a segurança do setor, a estabilidade na geração, na garantia do abastecimento se conjuga muito bem, no que pesem os esforços de equalização, de contas de reserva, e as questões de ordem ambiental se conjugam muito bem na garantia de expansão e perenidade do abastecimento. Eu me recordo muito bem de discussões relativas a, muitas vezes, postas por representantes do Ministério Público em audiências públicas ou no curso de processo de licenciamento ambiental, de tentar discutir alternativas técnicas e locacionais para uma determinada opção de geração de energia. Me lembro da audiência pública da termoelétrica de Barcarena, no Pará, em que um procurador da República, de forma exacerbada ou efusiva, questionava o porquê, o motivo daquela opção e não a eventual alternativa de geração eólica ou solar. Nós, Augusto, em andanças aí pelo interior de outros estados, Goiás sobretudo, nos deparamos sempre com esse tipo de questionamento. Mas, senhores, por que aqui? Por que gerar energia? Para que PCH? Para que mais uma PCH? Como se coubesse à sociedade de forma assemblear e a promotores ou juízes definir o que é ou não necessário em termos de expansão da capacidade de geração do país. E nunca se atentaram para a ideia de que a resolução CONAMA número 01 de 1986, aquela que se refere ao escopo mínimo, ao termo de referência básico da avaliação de impacto ambiental, mediante estudo e relatório de impacto ambiental, não fala em alternativa técnica ao empreendimento proposto, mas sim alternativa técnica ou dentro do empreendimento proposto. Podemos discutir se uma termoelétrica adota um tipo de injeção de carvão, gerando mais ou menos emissões de particulado, mas nunca... por que uma térmica e não uma eólica? Que há explicações óbvias, né? Partem do plano regulatório para a disponibilidade de vento numa determinada região, mas as discussões são sempre postas nesse sentido. A questão locacional talvez seja mais simples, né? Responde a perguntas que nós dois tivemos oportunidade de ouvir. Por que aquele local? Porque o potencial hidráulico é a soma de 2 fatores elementares, vazão e queda, descarga hídrica por unidade de tempo e desnível de terreno. É simples assim. E o tal do aproveitamento ótimo só existe onde, por algumas circunstâncias naturais associadas a
ao engenho humano, né, uma obra de arte de engenharia, se possa combinar e otimizar a articulação entre esses dois fatores. Uma confusão quase sempre presente é quanto à inexistência de uso consultivo da água pelo setor elétrico. Há muitas ações judiciais que se vê por aí tratam um tema como se for a usina hidrelétrica fator de extração, de redução da disponibilidade hídrica numa determinada bacia. E não é assim, né? A Elisete, inclusive, Marisete é a mistura das duas, para potencializar a competência. Marisete foi muito feliz quando num slide, eu tenho a tentação de falar lâmina, eu ainda sou desse tempo, eu sou ainda um pouco soviético da tecnologia analógica da década de 80, mas quando num slide final, né, falou da importância da reservação de energia pelos reservatórios e a importância da regularização dos cursos d'água. A hidrelétrica não consome água, meu Deus do céu. Já vi também discussões de que reservatórios podem ou tendem a gerar um certo grau de acidificação com comprometimento da biota aquática. Não nos esqueçamos que desde a década de 60 é obrigatório no Brasil, por lei, a limpeza, né, o desmate de toda a bacia de inundação. Mas, evidentemente, entre retirar a cobertura vegetal e limpar tudo e deixar o solo exposto, vai uma diferença muito grande. Não se tira tudo. Não é possível tirar tudo. Então, o reservatório não é acidificado por vegetação remanescente. Reservatório de geração de energia não causa aquecimento das cidades ou dos povoados próximos. Já ouvi essa discussão. Quando da chuva de ações judiciais referentes ao complexo Capim Branco, né? Hoje, complexo Amador Aguiar, lá no Triângulo Mineiro, né? O procurador da República afirmava, no que nós chamamos de causa de pedir, nos fundamentos de uma ação judicial, que a reflexão da luz solar no espelho d'água gera um microclima de aquecimento local e mudança dos padrões locais de temperatura. Realmente é muito fácil afirmar qualquer coisa num país em que você não precisa ter qualquer compromisso com a cientificidade ou com o método científico. Eu sempre tive muita dificuldade, eu que logo no início da minha carreira tive a oportunidade de atuar no setor hidrelétrico pelas mãos de pessoas, grandes amigos, um deles, Enio Fonseca, por certo, está aí nos assistindo, pela CEMIG, abriu portas profissionais para que eu atuasse um número considerável de empresas do setor, inclusive aqui em Minas Gerais, né, Augusto? A empresa em que o Augusto é diretor. Mas eu visitando pelo país afora, visitando grandes aproveitamentos, o HES aqui em Minas Gerais, nunca entendi a razão pela qual as pessoas se opunham tanto à formação de reservatórios de acumulação. Foram os egípcios, pelo menos esse é o registro do historiador Heródoto, que há 2.500 anos antes de Cristo começaram a barrar os cursos d'água, particularmente o Rio Nilo, né, para garantir perenidade de abastecimento de água, para provocar aí maior aporte de sedimento à bacia, à planície de inundação e permitir a agricultura. Então, não é possível que uma invenção tão antiga, né, tão primária aí na história do desenvolvimento da humanidade possa ser, nos tempos atuais, demonizada. Quantas vezes aí, depois de ouvir tantas críticas, me lembro lá da usina da Ponte do Funil, a usina de Funil,
o que se criticou, né, porque era supostamente o trecho mais piscoso do estado, mas outras oportunidades de turismo, de restaurantes, de centros de lazer, de bares, de oportunidades de lazer gratuito pela população, para a população, afora os usos múltiplos, e esse é um dos usos, né? O lazer é um dos usos múltiplos, o ecoturismo, o turismo de esportes aquáticos, enfim, contato direto com a água, natação, pesca. Realmente eu reluto em acreditar o quanto as pessoas estigmatizaram a formação de reservatórios no país ao longo das últimas décadas. E talvez isso se acredite aos empreendimentos que foram implantados ao tempo dos regimes, depois da Revolução, né, de 64, dos regimes militares, como Itaipu, como Tucuruí. Eu tive um tio que trabalhou na usina de Tucuruí, e a crítica que se fazia era a inundação indiscriminada de áreas importantes, ecótonos relevantes, ecossistemas que deveriam ser preservados, sem adequado resgate de fauna, supressão de vegetação. Lembro até que um estrangeiro inventou uma tecnologia de extrair, de cortar madeira de lei com um pequeno submarino a metros de coluna d'água, né? Já que é madeira que não apodrece, como as dos galeões romanos lá no mar Mediterrâneo. Até hoje a madeira está absolutamente preservada. Mas esse estigma começou lá e instigou os movimentos sociais, isso na fins da década de 70, início da década de 80, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é a origem. Não há aqui dificuldade de nominar um ou outro movimento, mas foi ali talvez que se robusteceram as estratégias de radicalização e de confrontação e de dialética com essa tendência natural, lógica, economicamente justificável de reservação de água. Não reservar água para geração de energia e outros usos, inclusive abastecimento público, né? Porquanto muitos municípios têm garantia de abastecimento com água, inclusive de boa ou de melhor qualidade, em reservatórios de geração de energia, é deixar energia potencial ir para o mar, ser perdida, né? Quando ela poderia cumprir funções muito nobres como essa relacionada à geração de energia hidrelétrica. É evidente, não há como fazer omelete sem quebrar a casca dos ovos. Não há geração de energia hidrelétrica como nenhuma outra forma de geração de energia possível em nossa matriz que não tenha impactos ambientais relevantes. Ninguém nega isso, né? Ninguém do setor nega isso. A ocupação de territórios, a perda de biomassa de ictiofauna, né, de fauna aquática, é uma decorrência quase que inafastável do barramento dos cursos d'água. Claro que há medidas de compensação e, sobretudo, medidas de mitigação, mas é importante que a sociedade tome decisões relevantes, porque sempre haverá alternativa ou opções. Alter em latim evoca duplicidade. Então, nós temos uma alternativa, mas temos várias opções. Então, sempre haverá opções de geração de energia. Eu vi o Augusto recentemente falando de uma tendência que as pessoas não percebem, mas toda a estrutura de incentivos no Brasil se volta essencialmente à geração térmica, termoelétrica, né? Que é uma forma de sujar a nossa matriz. Se não fosse diretamente pelas emissões resultantes da queima do combustível que alimenta as turbinas, bastaria alguém pensar que o transporte de centenas, milhares de caminhões pelas estradas do país também queima combustíveis fósseis e traz outras consequências.
Mas, enfim, nós temos impactos necessários da geração de energia. Não vejo transição energética que prescinda de alguma fonte, né? Nós temos essa variação que as minhas antecessoras aqui bem mostraram, né? De redução, inclusive, da relevância da hidrogeração na matriz brasileira e a redução que ocorrerá nos próximos anos, mas definitivamente não podemos prescindir da geração termoelétrica e, sobretudo, algo que se dá pouquíssima importância em nosso país, também estigmatizado, que é a geração térmica nuclear, né? Mas esse é um tema que fica para uma próxima rodada de webinar aqui no SINGTD. A estabilidade do nosso setor depende de outras fontes, né? Isso ficou muito evidente no período, a Elisete também mencionou, do racionamento, né? Então, todas aquelas usinas em stand-by de natureza térmica e, infelizmente, as usinas nucleares ainda ficam num plano bastante né, sem nenhum protagonismo na nossa matriz de geração. Ricardo, eu vou ter a indelicadeza, mas eu vou pedir para você, para a gente finalizar, que nós estamos com 1h30 do nosso webinar, para a gente poder passar para as fases de eventuais perguntas. Ainda bem que você falou que era uma indelicadeza, mas eu não considero, não. Você é sempre um homem delicado e gentil. Mas veja bem, eu também aprendi com vocês, engenheiros, os diferentes tipos de reservatórios, né? Um que eu sempre ouvi e associei à ideia de acumulação de queda, né? Você forma queda com o aprisionamento de uma massa líquida e instala as unidades de geração no pé da barragem, né? Como são as grandes hidrelétricas. Esse sistema próprio das PCHs, de operação a fio d'água, sem acumulação de volume útil em reservatório, porque o estigma contra os grandes reservatórios gerou a necessidade de migração tecnológica e de foco em pequenos empreendimentos. Não há nisso nenhum erro, nem conceitual, nem estratégico, mas foi e tem sido uma forma de abrirmos mão de grandes aproveitamentos com maior capacidade de geração, né? E com maior capacidade de reservação de água. E agora essa tecnologia, que parece que ainda dependemos de uma evolução do marco regulatório, já é aplicada nos Estados Unidos, no Japão, que são essas usinas reversíveis, né? Que inclusive podem ser instaladas fora da drenagem natural, né? Fogem da drenagem natural de um curso d'água com reservatório de montante jusante, inclusive em um determinado período, consumindo energia para bombear e restabelecer o reservatório de montante, né? Mas a grande dificuldade mesmo, e isso já vou para o fim, aproveitando aqui a deixa da Elisete, quanto a Marisete, meu Deus do céu. Mas você vê como é que eu prestigio a todas. Eu resumo a capacidade de ambas num personagem fictício não menos relevante e importante. Então, se fundir em alma, em coração e mentes, né? A Marisete, com relação aqui à Lei Geral de Licenciamento, que é a grande tônica, que estão chamando da Lei da Devastação. O Brasil é inacreditável, né? Ninguém nem leu e já é uma lei de devastação. Os estados todos, boa parte deles, já adotaram um modelo que esse PL, que já tramita há boa década e pouco,
incorpora, né, de simplificação do procedimento e criar um modelo nacional que possa se refletir em maior eficiência na administração dos procedimentos autorizativos em matéria ambiental. Não há devastação alguma, a lei poderá ser muito útil na agilização dos processos de licenciamento, que tem de ser hoje um dos fatores mais críticos, inclusive na habilitação de aproveitamentos novos em leilão, né? Porquanto a obtenção de licença prévia passou a ser quase que uma miragem, né? Um sonho difícil de alcançar. E em matéria de ocupação de território, Augusto, para encerrar, hoje já se fala muito isso, né? Quer dizer, território não é apenas o território tradicional, território de etnias indígenas ou de populações tradicionais. O território é aquele foco de análise ou da área de estudo, né? AE, que aliás a ela se refere o projeto da Lei Geral de Licenciamento. Mas tem sido aqui, obviamente, as grandes dificuldades enfrentadas na confrontação de áreas ocupadas por populações tradicionais, me refiro a comunidades quilombolas, de preferência aquelas que sejam devidamente registradas junto à Fundação Cultural Palmares e comunidades indígenas. Infelizmente, no mais das vezes, nem demarcação territorial, nem definição de espacialidade existe, já se quer impor restrições ou condicionamentos à implantação de empreendimentos ou fazer com que eles aguardem a definição territorial. A realização da tal da consulta livre prévia e informada, decorrente da Convenção 169 da OIT, não dá para entrarmos aqui em particularismos do tanto de estratagemas que a necessidade ou não de realização da convenção, muitas vezes que nem há impacto direto sobre povos tribais, né, como se refere a convenção. Registro também que tem sido objeto de discussões, inclusive no âmbito do FEMASE, que é a lei da Política Nacional de Atingidos por Barragem, né? Ainda pendente de regulamentação pelo Poder Executivo. O FEMASE vem trabalhando numa proposta básica de regulamentação. A FIENG, nós tivemos a oportunidade de participar no grupo de trabalho que ofertou para o Estado, que tem uma lei congênere, mas que nos traz aí uma série de incertezas, uma série de dificuldades, também quanto à questão da ocupação territorial e a reconstituição, a reativação econômica e a reconstituição de modos de desenvolver suas atividades econômicas e sociais. Mas, realmente, tudo isso nos leva a grandes incertezas regulatórias e estratégicas para o país. Ainda hoje discutia com o Augusto, na parte da manhã, isso que chamaram, né, de jabuti, que teria sido enfiado de soslaio aí, né, de subrepeticiamente na lei que resultou a disciplinas eólicas offshore. E é estranho, porque a pertinência temática é até um requisito, existe uma lei complementar que disciplina o processo de elaboração das leis, mas dizer que não há qualquer pertinência no sentido de estabelecer a necessidade de aquisição com metas de curto prazo, médio e curto prazo, e temporalidade na contratação, né, de energia de reserva, né? Falamos sobre isso, né, os leilões de reserva de capacidade de energia, e qualificar tudo isso como jabuti, como se fosse alguma esperteza plantada pelo setor hidrelétrico, principalmente os de IPCHs, acho uma grande sandice, um certo tom de exagero e deboche, porquanto se trata, de fato, uma energia limpa e uma energia despachável, como vocês chamam, né? Que cobre esse problema gerado pelas fontes intermitentes, que por razões diversas, inclusive ambientais, vêm
tomando um grande nível de desenvolvimento e aumento de participação na matriz energética brasileira. É isso. Ricardo, muitíssimo obrigado. Como sempre, um exímio orador. Eita, quase. Bom, vamos passar à fase de perguntas. Eu gostaria aí de saber, Gilmara, teve alguma pergunta escrita ou não? Não, né? Entre os participantes, nós temos algum questionamento aos nossos palestrantes? Boa tarde a todos. Tânia Santos, gerente de energia aqui da FIENG. Quero parabenizar aí pelas belíssimas exposições, Elisa, a Marisete, o Ricardo. E ainda bem, né, que nós estamos aqui num excesso de convergência, né? A FIENG é defensora das hidrelétricas e hidrelétricas com reservatórios. A gente está aqui para desmistificar e, doutor Ricardo, desdemonizar. Se não existe, a gente cria essa palavra aqui agora para essa demonização que foi feita em relação às hidrelétricas e com reservatórios, que é essa a nossa defesa. E, obviamente, que aqui na FIENG a gente está olhando sempre a questão da redução dos custos, né, que também é amplamente discutido aqui, que indubitavelmente, quando você deixa de ter hidrelétricas com reservatórios na operação do sistema, por mais que a matriz elétrica seja renovável, mas a operação a torna suja e cara, né? Então, por todos esses motivos, né, nós somos aqui defensores aqui das hidrelétricas com reservatório e também defendemos veementemente a Lei Geral de Licenciamento Ambiental para que se viabilize esses empreendimentos, porque o que a gente tem hoje são anos e anos, né, Augusto, para se ter uma liberação, um licenciamento ambiental para que se viabilize a construção dessas hidrelétricas. Então, fico feliz de estar participando desse fórum e também parabenizar aqui ao ONS, né, pela mágica na operação desse sistema, porque é assim que a gente considera, porque realmente não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil, e a gente se preocupa, inclusive, muito, porque, obviamente, quem fez os empreendimentos, os investimentos, com suas razões, vão reclamar aí dos custos, né, pelos cortes, e, obviamente, nós, como consumidores, não queremos pagar esses custos, né? Então, a gente participa aí das consultas públicas de forma ativa para que se evite que esses custos retornem para nós, consumidores. E, no caso da indústria, ela é repassadora dos custos, né, que, em última instância, vai voltar para nós todos, como consumidores, contribuintes, no aumento do custo dos produtos e da inflação, né? Então, é um registro de parabenizar pela realização do webinar, convidá-los para estar conosco no Imersão Indústria, né, dias 16 e 17 de outubro, onde abordaremos essas temáticas e outras aí relevantes, e para ter aí uma pitada aí de variedade de assuntos, a gente tem aí a questão do tarifaço, que a gente ainda não sabe quais são as consequências, né, disso tudo para nós, e registrar, mais uma vez, né, o excesso de concordância aqui nas falas anteriormente apresentadas, e a questão do custo para nós ele é muito relevante e vamos continuar nessa defesa aí juntos. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade na participação. Nós que agradecemos, Tânia. Vamos juntos, como sempre. Passar agora a palavra ao Enio Fonseca. Boa tarde a todos. Não sei se já virou a noite. Eu vou falar aqui apenas, né, um registro de cumprimento e parabéns, né, ao SINGTD, na pessoa do Augusto, na realização desses webinars de primeira linha, temas importantíssimos, né? Hoje, especialmente, né, uma mesa formada, né,
por profissionais da mais alta qualidade, né? Elisa, Marisete e meu amigo Ricardo Carneiro. Eu fiquei 30 anos, né, diretamente no setor elétrico, trabalhando, né, como superintendente ao final da minha carreira na gestão ambiental da CEMIG, né? Fico feliz de ouvir a Tânia, que foi minha colega lá na CEMIG, está hoje, né, na FIENG, onde eu também estou na FIENG hoje, tanto no SEMA do Comitê de Meio Ambiente, quanto na Câmara de Energia, Petróleo e Gás, onde ela tem uma posição muito atuante, né? Eu fui o presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, vice-presidente, hoje eu sou conselheiro, né? E tudo que foi dito hoje aqui, né, faz parte, né, de um contexto muito importante em que nós temos um espetacular diagnóstico, né, do setor, das mazelas e também das oportunidades, sabemos o que precisa de ser feito, e esperamos que o Congresso, né, que tem, né, uma competência muito grande, um dos 3 poderes legítimos da Constituição, né, ele não se imiscua tanto na governança do dia a dia das empresas que fazem parte do Poder Executivo, para que elas possam, né, ter autonomia e a competência técnica para fazer a gestão, né, do nosso setor. E encerro, né, dizendo que no FEMASE nós acreditamos que o país precisa de uma matriz ampla, diversificada, como é a nossa, e é uma matriz, uma das mais, eu vou chamar de limpas do mundo, e por isso nós podemos dar aula aos países europeus, aos países da América do Norte, aos asiáticos, porque a gente não só sabe fazer, mas a gente já está fazendo esse processo de transição aí no nosso país. E ter uma matriz ampla, diversificada, né, isso traz para a gente uma coisa muito importante, chama segurança energética. Então, mais uma vez, cumprimento e parabenizo aí o Augusto e todos os que puderam, né, se manifestar, né, e digo que no próximo webinar, né, do sindicato, onde eu faço parte, né, estarei presente. Parabéns aí a vocês. Enio, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, sempre presente, sempre contribuindo. Enquanto se ninguém levantar mais a mão para falar, eu vou fazer uma perguntinha a cada um dos nossos participantes. Primeiro aqui para a Elisa, não é bem uma pergunta, é quase um apelo, diretora. No âmbito do leilão A-5 de 2025, que hoje a gente nem sabe mais se ele irá acontecer ou não, estávamos conversando sobre isso no início do webinar, foi emitida uma nota técnica pelo ONS, a nota técnica 38, que analisou a capacidade de escoamento das subestações e nos surpreendeu, eu digo todos os investidores e agentes do setor, que 54% das subestações candidatas tinham incapacidade de escoamento, principalmente no submercado Sudeste e Centro-Oeste. E aqui em Minas a gente tem um ditado que a gente usa que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Nesse primeiro momento foi nas hidrelétricas candidatas a esse leilão, mas nós vamos ter também o leilão de reserva de capacidade, que foi suspenso, mas pode acontecer, assim como nós vamos ter outros empreendimentos entrando no sistema, sendo eles termoelétricas, a biomassa, ou mesmo outras fontes, a própria solar. E isso, assim como impactou no leilão A-5, vai impactar nos outros entrantes. Como o ONS pode nos ajudar? Na sua apresentação, você até disse que a expansão da transmissão não está acompanhando a expansão nem do crescimento da carga, quiçá do crescimento das fontes de geração. Então, como é que o ONS pode, não é o papel do ONS, é claro, mas como o ONS pode nos ajudar? Porque isso vai impactar muito o nosso setor. Augusto, boa colocação. Acho que esse é um tema muito relevante, né? A gente percebe sim uma grande solicitação, né, de acesso à rede de transmissão no ONS, e aí leilão, mercado livre, né, mercado regulado, enfim, a gente tem essa perspectiva de um aumento de geração muito grande com uma transmissão que não vai atender a todos, né? E hoje a gente percebe, sim, gargalos nessa infraestrutura de rede, especialmente em algumas regiões geoelétricas, né?
O que o ONS faz, né? O ONS ele contribui, sem sombra de dúvidas, no planejamento. O planejamento da transmissão é um planejamento que olha a carga, né? E cresce de acordo com a carga e não de acordo com a geração, né? Esse é o modelo que se deu, né, ao longo dos anos. No Ministério a gente discutia bastante, né, Marisete, como é que a gente poderia fazer leilões concatenados, né, leilões combinados, né, até leilão combinatório entre geração e transmissão. Essas discussões são muito complexas, mas em algum momento ela precisa acontecer, porque o ONS olha aquela fotografia para a realização de um certame, né? É claro, a gente observa pontos que a gente pode tentar ali colocar algum equipamento que dê algum suporte, alguma coisa para tentar ampliar, mas isso também tem limite, né? Então, dentro da atuação do ONS, a gente tem feito tudo o que a gente pode para identificar o melhor e o uso mais eficiente da rede que está disponível e contribuir junto aí a toda a governança, né, especialmente ao planejador do sistema elétrico, né, Ministério e EPE, dando todo esse suporte para que a gente amplie, né, de forma sustentável toda essa rede de transmissão, que é o viabilizador, né, de toda essa transição energética, de todas essas fontes de energia. Sem a transmissão, não tem energia elétrica, né? Então a gente tem que valorizar esse segmento que é o pilar, né, para que a gente esteja aqui falando de geração hidrelétrica, de geração eólica, solar. Então, de fato, a gente precisa avançar nesses aspectos de transmissão, mas no que compete ao ONS, o estudo ele realmente é impactante, mas essa é a realidade que a gente tem hoje. E estamos trabalhando para poder mitigar, né, esses efeitos e sempre trazer espaços, né, para atrair mais investimentos. Então, a gente está com esse olhar e com esse cuidado dentro do ONS. Obrigado, diretora. Nós precisamos muito de vocês para os novos projetos aí de geração no âmbito do nosso setor elétrico. Presidente Marisete, em sua apresentação, e ela está alinhada com a apresentação do diretor Elisa, você falou dos serviços ancilares. As hidrelétricas prestam serviços importantíssimos ao nosso setor elétrico, inclusive um deles, o autorrestabelecimento, né? A diretora Elisa falou que a gente conseguiu se recuperar muito rápido o último do apagão em agosto de 2023, e dentre as ferramentas do competente ONS, uma das principais são as hidrelétricas, né, que ajudam na recuperação do sistema. Não é à toa, inclusive, que o sistema Sudeste e Centro-Oeste recuperou primeiro do que o sistema Nordeste, né? E esses serviços prestados não são remunerados. E como você bem colocou, Marisete, os leilões de energia, eles quase não estão mais acontecendo, né? Porque a gente está tendo um crescimento já, principalmente para o GD, que está consumindo. Ou seja, a gente precisa remunerar esse serviço. Como é que a gente pode fazer para uma adequação e uma correta remuneração desses serviços prestados pelas hidrelétricas? Perfeito, Augusto. Eu acho assim, acho que à medida que a gente vem avançando aí na expansão, esse tipo de serviços ou esses recursos que são disponibilizados para o sistema pelas hidrelétricas ficam cada vez, vamos dizer assim, mais importantes e, vamos dizer assim, evidentes que são necessários. E veja, essa discussão da remuneração desses serviços adicionais que as hidrelétricas vêm prestando, isso é uma discussão que a gente vem fazendo aí, inclusive, dentro da agenda regulatória da ANEEL, que a ANEEL, né, ela revê essa agenda a cada ano para os 2 anos seguintes, agora é a agenda 24, 25, e dentro dessa agenda regulatória, a gente tem discutido com a ANEEL uma forma de melhor remunerar esses serviços, né? Serviços ancilares, mas eu acho que o recurso potência, eu acho que ele já está sendo endereçado por meio desses leilões de reserva de capacidade, né, que o Ministério de Minas e Energia tem programado, e nós iniciamos com essa solução em 2021.
naquela oportunidade não tinha ainda, vamos dizer assim, ainda a gente tinha que amadurecer como que a gente remuneraria as hidrelétricas naquele produto de capacidade, e eu acho que nesses 3 últimos anos se evoluiu bastante, graças ao papel aí do INS e da própria empresa de pesquisa energética, então se chegou a parâmetros adequados para se remunerar vamos dizer assim, o recurso de potência das hidrelétricas, e eu acho que agora a gente tem que olhar também o serviço ou o recurso de flexibilidade que as hidrelétricas entregam para o sistema, que é aquele serviço que nós vimos ali da rampa, e como eu coloquei para vocês, né, no início da minha fala, até quando a Elisa estava fazendo a sua apresentação, os projetos hidrelétricos, eles foram construídos para produzir ou operar de uma maneira uniforme, constante. No momento em que você precisa que eles desempenhem um papel diferenciado àquele que eles vinham operando quando da sua construção, você certamente vai ter que remunerar, porque eles vão precisar de investimentos, né? Então, o recurso de flexibilidade é uma outra frente que a gente vem aí discutindo até nessa medida provisória 1.300, eles foram contemplados no dispositivo da contratação de potência. Então, na própria medida provisória, ela já traz o comando legal para que a gente trabalhe, parametrize como contratar esse recurso de flexibilidade, e também dentro da agenda regulatória da ANEEL que a gente vem trabalhando. Obrigado, Marisete. Sem dúvida, a gente precisa dessa remuneração para termos novas hidrelétricas entrando no nosso sistema. E até, Augusto, complementando aquela questão da modernização. Eu acho que a modernização ela precisa acontecer até para melhorar a eficiência desse serviço, mas ela precisa ser remunerada. Sem dúvida alguma. Para concluir, Ricardo, eu acredito na importância das hidrelétricas, mas, por exemplo, eu tenho um amigo muito experiente no setor, qual eu respeito muito, que acredita que não teremos mais grandes hidrelétricas sendo implantadas no Brasil. Eu, sinceramente, espero que ele esteja errado, pois o nosso setor precisa. Mas a pergunta para você, Ricardo, que tem vivido tantos licenciamentos, tanta judicialização, tantas discussões, você acredita que com essa nova lei de licenciamento a gente vai conseguir superar as barreiras e caminhar para a implantação de novas grandes hidrelétricas no Brasil? Augusto, quer que eu seja otimista, pessimista ou neutro? Olha só, gente, lei sozinha não muda realidade alguma, né? A lei é só uma forma de instrumentalizar a implementação, realização de políticas públicas. Há muito mais o que se deva fazer em termos de política ambiental do que meramente estabelecer marcos regulatórios. Eficiência, metas, definição de parâmetros técnicos, normas técnicas, não normas jurídicas, né? Tem jurídico demais em matéria de licenciamento, tem lei demais, tem regra demais. Foi juridicizado, mais do que judicializado, a área de meio ambiente foi juridicizada, tudo é jurídico, tudo é regimento, tudo é a lei da compensação, tudo é a lei da Mata Atlântica, tudo é a lei de não sei o quê. E não é por falta de lei que as coisas não funcionam. Talvez falte gestão. Gestão. A legislação atual em Minas, ou em qualquer estado da federação, a legislação nacional já permite licenciar qualquer tipo de empreendimento, de menor impacto aos de maior significância em termos de potencialidade poluidora, degradadora e porte. Então, não consigo retirar da lei
uma relação direta de causa e efeito entre a sua aprovação e um aumento na aprovação de empreendimentos de infraestrutura, principalmente de energia elétrica e hidrelétrica, que aqui nos ocupa. Mas não há dúvida, padronizar um formato nacional de licenciamento, permitir concatenação de etapas, né, numa licença única, ou na fusão de etapas LP com LI, LP com LI com LO, como acontece aqui em Minas Gerais, acaba, ao fim e ao cabo, se você usar aí uma contabilidade geral do número de licenças ou da facilidade de obter licenças, acaba sendo tendente a favorecer o licenciamento de empreendimento. Mas acho que há muito que se possa fazer, que se deva fazer em termos de gestão do sistema, né? De padronização técnica e de eficiência na condução dos processos de licenciamento ambiental. Mas vamos esperar. Nisso eu vou me dar um pouquinho aqui de injeção de ânimo, que tudo isso favoreça. Claro que não é de imediato, né? Quer dizer, a lei tem instrumentos que agora os estados vão querer adaptar o modelo federal estadual, depois vão regulamentar, depois vai haver questionamentos. A própria Lei Geral de Licenciamento já tem data marcada para ir para o Supremo Tribunal Federal, que agora é a terceira casa legislativa, né? Essas críticas nunca são boas em eventos dessa natureza. Mas já se anuncia que partidos de oposição levarão vários dispositivos da lei à apreciação do Supremo. Então, mas vamos aguardar e esperar e ter expectativa e esperança de que no longo prazo a lei possa trazer mais estabilidade ao processo de licenciamento do país. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Também concordo com você que a questão não é somente ambiental, não é somente um processo de licenciamento e várias questões que precisam ser concatenadas juntas para que o nosso setor caminhe aí da melhor forma para um crescimento, como eu diria, equilibrado, pois hoje eu entendo que nós estamos tendo um crescimento desequilibrado. Mas eu creio que nós vamos conseguir. Então, eu finalizo, como eu estou vendo, não tenho mais questionamentos, nós já estamos aí com praticamente 2 horas de webinar. Eu quero agradecer de novo muitíssimo a diretora Elisa Basso, a presidente Marisete e o Ricardo Carneiro por aceitarem o convite e estarem aqui conosco. E em outubro desse ano, nós teremos o nosso Imersão Indústria, o maior evento realizado pela FIENG, mais de 5.000 participantes por evento, e nós contamos com a presença de vocês lá para a gente ampliar esse debate. Muitíssimo obrigado a vocês também que participaram, um abraço, e a íntegra deste webinar será disponibilizada no canal do YouTube do SimGTD, fica disponível a todos vocês. Obrigado, forte abraço. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos que estão nos acompanhando.